Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao curso de Registro e Pós-Registro de Produtos Biológicos pela TGL Expertise. Eu, Camila Santana, terei o prazer de ministrar esse curso para vocês, junto com Gustavo Mendes. Bom, no módulo 1, faremos a apresentação, dos ministrantes e falaremos também um pouquinho sobre o conteúdo programático desse curso que está super completo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar e aproveitar dessa experiência. Meu nome é Camila Santana, eu sou farmacêutica, formada em 2009 pela Universidade São Judas Tadeu. Sou especialista em assuntos regulatórios pelo ICPQ e atualmente estou cursando o MBA pela FGV. Bom, eu atuo no mercado farmacêutico já há mais de 10 anos, aí aproximadamente 13 anos, tá? Que eu trabalho na indústria farmacêutica, com foco principal aí em registro e pós-registro de medicamentos biológicos, também com medicamentos sintéticos e produtos para a saúde. Já atuei em diversos projetos aí, incluindo as primeiras terapias gênicas que foram registradas no Brasil, e diversos projetos relacionados a operações societárias, PDPs, né, projetos com o setor público também e privado. Estive já atuando em diversas indústrias, como o Instituto Butantan, a Sanofi Genzyme, a Novartis, e atualmente eu ocupo o cargo de gerente sênior de assuntos regulatórios na Organon. Tá? Eu sou casada e tenho uma filha de 3 anos. Bom, eu iniciei a minha carreira como estagiária, tá, na Reckitt Benckiser, que é uma indústria de consumo e alguns medicamentos também na época não era, né? Mas na área de pesquisa e desenvolvimento. E foi lá que eu tive o meu primeiro contato assim com a área de assuntos regulatórios. Então a gente fazia parte aí do grupo que dava suporte às respostas às exigências da Anvisa. Então foi ali que eu comecei a me interessar e entender que talvez aquela área fizesse mais sentido para mim, né? Então eu cumpri o meu estágio lá. E em 2011, eu tive uma oportunidade na Fundação Butantan, que é a fundação que dá suporte para os projetos aí de desenvolvimento do Instituto Butantan, né, já na área de assuntos regulatórios, onde eu tive aí algumas funções, né, comecei lá como assistente na área, depois passei para o cargo de analista júnior até analista pleno. Então, nessa empresa eu tive meu primeiro contato, era 100% focada em produtos biológicos, né? E aí eu tive diversos projetos, aí desde a incorporação, né, da vacina influenza no Brasil, como projetos para o desenvolvimento nacional dos anticorpos monoclonais, expansão da fábrica. Então, foi um período bem bacana, que eu tive bastante experiência. Em 2013, eu passei a integrar, então, a equipe da Fresenius Kabi, tá? Onde foi o meu primeiro contato aí com o mundo de sintéticos, né? Então, eu tive a oportunidade ali de atuar com produtos para a saúde também, né? Eles têm produtos novos, genéricos e similares, e foi ali que eu comecei a compreender um pouco desse mercado que ainda não havia vivenciado. Nesse mesmo ano, eu fui contratada para prestar serviços para a unidade de vacinas da Novartis, tá? Então, voltei a atuar diretamente com produtos biológicos, até que houve a venda dessa unidade para a GSK. Tá? Então, houve um período, né, que eu estive fora da empresa e até que eu retornasse para a Novartis para trabalhar aí na farma, né, que a gente chamava aí na parte oncológica. Eu tive, eu ocupei uma posição de analista sênior na Genzyme Sanofi, e aí ali eu trabalhava com produtos biológicos também, alguns sintéticos, mas a maior parte de produtos biológicos com doenças raras, né, que foi um mercado também bastante diferente do que eu já havia vivenciado, e ali eu vivi a minha primeira inspeção pós-registro com a Anvisa, tá? Que foi uma experiência super bacana também, e trouxe uma vivência, um olhar diferenciado para os nossos processos, né? Aí eu retornei, então, para a Novartis, né, assumi um cargo de coordenadora, e em 2021 eu me desliguei da empresa, eu fiquei ali, no total, na Novartis por 7 anos, e aí eu me desliguei em 2021 para assumir a posição, então, a minha posição atual na Organon.
Na Novartis eu tive experiência aí com praticamente o portfólio inteiro da empresa, então tanto os produtos biológicos quanto produtos sintéticos, diversas terapêuticas aí, né, diversas doenças, então foi uma experiência bastante enriquecedora para que eu pudesse, então, estar preparada para ocupar o cargo que eu ocupo atualmente. Então, os meus principais projetos vivenciados aí foram as parcerias público-privadas, né, para o desenvolvimento de processos produtivos e incorporação de produtos para fabricação no Brasil, registro de vacinas inovadoras no país, participação de inspeções pós-registro da Anvisa, assim como diversas inspeções de vigilância sanitárias, participação de projetos de parcerias comerciais societárias, o registro das primeiras terapias gênicas no país, pela Novartis, coordenação de grupos de trabalho junto a entidades de classe, envolvendo, por exemplo, o grupo de CPD, e alguns outros grupos que eu tive bastante participação de revisão de norma, né, normativas de produtos biológicos, por exemplo, a RDC 73 de produtos sintéticos, entre outras. Participação em diversas reuniões, né, de pré-submissão de registro na Anvisa, o que trouxe bastante experiência, né, e um olhar bacana aí para os registros. E estabelecimento de equipe regulatória, né, construção de um departamento junto à diretoria, numa empresa que é uma startup, entre outros diversos projetos. Olá a todos, aqui é o Gustavo Mendes Lima Santos. Eu quero começar dizendo que é uma honra estar aqui e ajudar a construir esse curso que eu considero super importante num tema que tem muita relevância, que é o tema do registro e pós-registro de produtos biológicos. Uma honra estar aqui com vocês e eu vou agora me apresentar um pouco e mostrar quem sou eu e como que eu vou poder ajudar nesse curso aqui que a gente vai fazer. Eu sou farmacêutico industrial, formado pela Universidade de São Paulo em 2001. Tenho especialização em vigilância sanitária pela Fiocruz, mestrado em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela UEL e também tenho graduação em História pela Universidade de Brasília. Eu sou da USP de Ribeirão Preto. Da USP de Ribeirão Preto, a gente diz que quem é formado há muito tempo é chamado de dinossauro. Então, por isso essa fotinha aí. Na verdade, eu já posso até ser considerado um petróleo já, de tão antigo que eu sou. Na época que eu me formei, nenhum genérico nacional tinha sido registrado no país. Só em 2003 que teve o anúncio do projeto Genoma e que permitiu, então, que se pudesse ter uma revolução no campo da biotecnologia e novas perspectivas nesse cenário. Em 2015, nós tivemos o primeiro biosimilar registrado, ou seja, demorou aí quase 12 anos para a gente ter esse produto disponível aqui no país, no Brasil, como uma estratégia da via da comparabilidade. E só em 2021 a gente teve a primeira terapia gênica registrada no Brasil. Então, temos muitos avanços ao longo desse tempo na biotecnologia e muito a ser discutido e pesquisado ainda. A minha carreira foi construída com pesquisa e regulação, então eu comecei como estagiário no Laboratório de Química Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, lá em 2000 e 2001. Naquela época a gente trabalhava com síntese de novas moléculas, pensando em estratégia de modelagem computacional para poder gerar novos compostos. No meu caso, eram compostos que a gente estava estudando com ação tripanocida, então era algo que ainda demandava técnicas como cultura e coleta em coluna cromatográfica, camada delgada, esse tipo de técnica para identificar e elucidar, além, claro, de técnicas de ressonância magnética nuclear. Logo que eu me formei, fui trabalhar no laboratório Teuto como estagiário no setor de garantia da qualidade, trabalhando com boas práticas de fabricação, com elaboração de procedimento, treinamento. 2001 era um período ainda muito recente da história da regulação no país, né? A Anvisa tinha sido criada em 99, as regras estavam se consolidando e rapidamente ali, quando eu fui contratado pelo Teuto, eu fiquei 2 anos lá depois de estagiário, trabalhando como analista, me convidaram para trabalhar numa área que chamava de registros, né? Era uma área que o pessoal achava que só carimbava, mas na verdade era a área onde a gente gerava toda a documentação e compilava todos os dados para submeter para a agência reguladora. E foi ali que eu já comecei a perceber
o quanto a agência reguladora estava se estruturando e o quanto era estratégica aqui nas perspectivas do país. E foi por isso que em 2003, depois de 2 anos, eu fui trabalhar na Anvisa. Naquela época ainda não tinha tido concurso, as pessoas eram contratadas como bolsistas, por isso que eu fui consultor técnico da Unesco na área de medicamentos genéricos. Fiquei 2 anos na avaliação de dossiês de registro e pós-registro desses produtos, avaliando o cumprimento das normativas, avaliando os dossiês que eram submetidos com os dados necessários. E em 2005, quando eu efetivamente me transformei em servidor da Anvisa, né, o primeiro concurso foi em 2004, eu fui trabalhar na área de bioequivalência. Durante 7 anos, eu fui tanto inspetor de centros de bioequivalência, então inspecionava os laboratórios quanto a boas práticas em biodisponibilidade e bioequivalência, inspecionava os estudos também que eram submetidos para o país para subsidiar o registro por via da comparabilidade ou inovações que poderiam ser propostas, e também avaliava esses estudos. Foi um período muito interessante, porque foi onde estava se construindo todo esse conhecimento no país. A construção do conhecimento da bioequivalência veio num cenário em que se precisava de investimentos em equipamentos que eram pouco conhecidos no país. Então, a espectrometria de massa passou a ser a grande referência para que se pudesse fazer esse tipo de análise no Brasil. E eu tive a oportunidade, como inspetor, de conhecer inúmeras realidades distintas, já que fazia inspeção não só no Brasil, mas fora, sempre que um laboratório ia submeter estudos para cá. Em 2012, comecei minha carreira na gestão, então fui coordenador da coordenação de equivalência terapêutica, lidando com as questões de gestão de pessoas, de projetos, de orçamento. Em 2017, eu virei gerente de avaliação de segurança e eficácia, e aí já, sob o meu guarda-chuva, a coordenação de pesquisa clínica de medicamentos sintéticos e biológicos. Então, todas as pesquisas no país, elas precisam ser aprovadas previamente pela Anvisa quando tem fins regulatórios. A coordenação de equivalência terapêutica, que era a que eu já trabalhava, e nesse momento, a gente criou uma coordenação de inovação incremental, que era uma coordenação que tinha como perspectiva pensar como inovar aqui no Brasil, já que as empresas já tinham uma larga experiência na produção de genéricos e precisavam ampliar os seus portfólios. Então, foi um desafio criar essa coordenação de inovação incremental e pensar que estratégias regulatórias poderíamos usar para poder ter esse tipo de produto aqui no país. Em 2019, eu virei gerente geral de medicamentos e produtos biológicos. 2019 era um ano em que a gente estava com uma série de projetos de avanço na harmonização. A Anvisa já fazia parte do ICH como membro gestor do ICH, então estávamos envolvidos numa série de guias para avanços na regulamentação de medicamentos e produtos biológicos. E em 2020 veio a pandemia. E a pandemia exigiu um esforço da agência reguladora no que diz respeito à celeridade, a repensar seus procedimentos técnicos e também a repensar suas estratégias de comunicação junto à população. Então, foi um período muito desafiador. Estar à frente da gerência geral nesse período foi um grande aprendizado, um grande desafio e uma oportunidade incrível. Em 2022, depois de 3 anos como gerente geral na GGMed, eu fui cedido pela Anvisa para trabalhar no International Vaccine Institute. O International Vaccine Institute é um braço do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, que tem como foco colaborar no desenvolvimento de novas vacinas para doenças negligenciadas para países pobres. Então, eu estou falando aí de chikungunya, de dengue, de malária, de cólera, dessas doenças que não costumam ser o problema dos países mais ricos. Então, o IVI recolhe fundos de diversos fornecedores, diversas instituições humanitárias, como o Bill e Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, ou Right Fund, ou PATH, e todos esses fundos fornecem para o IVI a estrutura e os recursos para que se possa desenvolver essas vacinas. Então, eu fui trabalhar na área de assuntos regulatórios lá, estruturando o setor,
fazendo a aprovação aprovação regulatória de pesquisas, discutindo transferência de tecnologia, e foi um período muito importante, até que em abril do ano passado eu fui convidado para voltar para o país, então agora eu já estou como diretor de qualidade, assuntos regulatórios e pesquisa clínica da Fundação Butantan. Então, com essa experiência que eu tive na Coreia desde 2022 até agora, 2023, foi muito importante para que eu possa trazer de volta agora para o Butantan esse novo cenário. Além dessa experiência, eu também tive a oportunidade de trabalhar em vários grupos de trabalho e fóruns e comissões, como a Conitec, que é responsável pela incorporação de tecnologias no SUS, o CTA, que é a Comissão Técnica de Avaliação de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, que foi uma estratégia importantíssima aqui para o país para trazer tecnologia e conhecimento. Faço parte do grupo de trabalho do Conselho Federal de Farmácia no que diz respeito à indústria farmacêutica, e tive a oportunidade tanto de ser um especialista na construção do guia ICH-M9, quanto representante da Anvisa no comitê gestor do ICH. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre o conteúdo programático desse curso. E a gente fez um curso pensando muito que existe uma gama importantíssima e enorme para poder ser descoberta no campo da biotecnologia e dos produtos biológicos, e é por isso que a gente tentou estruturar da melhor maneira possível para que fique bem claro. A gente divide esse curso em módulos, né? Esse agora que vocês estão ouvindo é o módulo 1, onde nós temos a apresentação e vamos apresentar o conteúdo programático. Na sequência, temos o módulo 2, e o módulo 2 ele é dividido em duas partes. No módulo 2 a gente fala sobre a introdução aos produtos biológicos, e nessas duas partes, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o que são os produtos biológicos, o que caracteriza um produto biológico no que diz respeito à estrutura, no que diz respeito à sua ação e a forma como são obtidos. Quando a gente fala de produto biológico, a gente está falando de um universo enorme, com diferentes tecnologias de obtenção, com diferentes especificidades, e na parte 1 a gente vai esmiuçar cada uma delas. E na segunda parte do módulo 2, a gente vai falar sobre o arcabouço regulatório. Como é estruturado hoje no Brasil a regulação desses produtos? Tanto no que diz respeito à instituição Anvisa, né, e a forma como a Anvisa está estruturada, mas também trazer um pouco do histórico da regulamentação de produtos biológicos aqui no Brasil. No módulo 3, a gente vai falar sobre a fabricação de produtos biológicos. Nesse módulo de fabricação, a gente vai enfocar com mais detalhes quais são as especificidades na produção dos produtos biológicos. Essa é a primeira parte do módulo 3, que nós dividimos em 3 partes. Nessa parte de especificidade, a gente vai falar também dos desafios de cada uma das biotecnologias que hoje estão disponíveis para serem utilizadas no âmbito terapêutico. Na segunda parte, a gente vai entrar em mais detalhes sobre os procedimentos de fabricação, que a gente sabe que, dependendo da tecnologia, podemos ter requisitos específicos no que diz respeito a como esses produtos vão ser fabricados. Então, temos produtos desde anticorpos monoclonais até produtos de terapia gênica. Temos uma gama enorme de procedimentos que fazem com que esses produtos sejam únicos. E na terceira parte, a gente vai falar sobre boas práticas de fabricação. Quais são os requisitos hoje vigentes para se considerar uma planta cumprindo requisitos de boas práticas de fabricação? No módulo 4, nós vamos falar sobre registro de produtos biológicos. E nós vamos focar na resolução que é hoje vigente na Anvisa, que é a RDC 55 de 2010. Nesse módulo 4, a gente também dividiu em partes, e na primeira parte eu vou abordar com vocês um pouco sobre a norma. O que a RDC 55 traz e de que maneira ela é construída
para trazer os requisitos que são necessários para o registro de produtos biológicos. No módulo 4, a gente vai, nas partes 2, 3 e 4, a gente vai falar um pouco sobre vias de registro, né? Então, as vias que a gente tem aí disponíveis para protocolar uma submissão de registro, seja um produto biológico não novo, um produto biológico novo, a via de desenvolvimento individual e também por comparabilidade, tá? A gente vai falar também um pouco sobre as informações de documentação legal e documentação técnica que compõem aí um dossiê de registro. Já no módulo 5, a gente vai trazer informações sobre relatório técnico. Então, é um relatório que é requisitado aí, né, requerido pela RDC 55, e que vai trazer informações de fabricação, de controle de qualidade, de controle do transporte desse produto biológico. Na terceira parte do módulo 5, eu vou falar sobre os avanços que os estudos de estabilidade têm sofrido ou têm ocorrido mais recentemente. Com a internalização dos requisitos de estabilidade cumprindo e alinhado às melhores práticas internacionais, uma série de mudanças aconteceram na forma de se demonstrar a estabilidade desses produtos. E essa terceira parte do módulo 5 vai abordar justamente isso. No módulo 6, a gente trata de elaboração de texto de bula de produtos biológicos. Então, a gente traz um conceito da norma aí, né, que envolve a elaboração do texto de bula e como a gente faz a manutenção desse texto de bula ao longo do ciclo de vida do produto. Então, seja com notificações de alteração, seja com submissão, né, e solicitação de análise para aprovação de uma alteração de texto de bula, para que a gente tenha aí ao longo do ciclo de vida um controle, né, dessas bulas que foram sendo atualizadas e que a gente garanta que tenha aí a informação mais atualizada para o paciente. No módulo 7, a gente trata de desenvolvimento de produtos biológicos, com um enfoque muito grande tanto na parte de desenvolvimento clínico, nos requisitos que são necessários desde o processo de descoberta de novas moléculas até efetivamente o registro desse produto, quais são as etapas necessárias a serem observadas para que esse produto possa ser desenvolvido. Quais são os desafios para aprovação e quais são as principais discussões sobre o tema. No módulo 8, a gente vai falar sobre biosimilares. Os biosimilares são uma estratégia regulatória que foi adotada mais recentemente pela Anvisa, e os requisitos que hoje são aplicados para biosimilares e o que caracteriza um produto como biosimilar vai ser discutido nesse módulo 8. No módulo 9, nós falaremos sobre o formato de submissão de dossiê de produto biológico. Então, a gente vai trazer conceitos da norma aí da RDC 470. Então, a gente vai falar de formato de submissão eletrônico, vamos falar também de formato de submissão físico, né? Aquela submissão presencial que a gente faz junto à Anvisa. E também falaremos de conceitos que traz o Guia 24 sobre submissão em formato CTD. No módulo 10, a gente vai falar sobre peticionamento eletrônico. Então, a gente vai trazer aí, de forma bastante visual e didática, aonde que você deve fazer uma submissão dentro do site da Anvisa, o que você deve observar quando você vai fazer um peticionamento eletrônico, quais são as informações mais relevantes para que você faça isso da maneira mais correta possível. No módulo 11, falaremos sobre acompanhamento e formas de publicação, aí principalmente focado, né, numa publicação de aprovação, né, a gente espera de uma submissão de registro, tá? Então, como que eu acompanho o movimento desse processo dentro da Anvisa, como eu acompanho se eu recebi uma exigência da Anvisa, o prazo, né, o que eu devo me atentar, e também a publicação em si, né? No Diário Oficial da União, como que essa publicação deve aparecer para mim, o que eu devo observar, para que vocês façam um acompanhamento, correto dessa submissão. Já no módulo 12, parte 1, a gente vai falar um pouco sobre inteligência regulatória, e aí focada em acompanhamento concorrencial.
Então, dentro do mercado em que eu estou inserido, não só falando de produtos biológicos, mas da doença que eu estou tratando, né, as moléculas que eu estou trazendo para o mercado, quais são os meus concorrentes, como que eu acompanho, quais são as fontes de acompanhamento que podem me trazer informações sobre o concorrente, que eu possa trabalhar essa informação de maneira um pouco mais robusta dentro da minha empresa. Tá? Então, a gente vai trazer conceitos em torno disso. A inteligência regulatória é um pilar super importante dentro da companhia, né? E que deve ser exercida de maneira correta pelo Departamento de Assuntos Regulatórios. Então, por isso a relevância desse tema estar aqui com a gente. Na segunda parte do módulo 12, a gente vai falar sobre assuntos regulatórios na mitigação de exigência. A gente tem, como inteligência regulatória, um amplo conhecimento, uma série de ferramentas para garantir que o tempo de aprovação seja diminuído e o número de exigências também. Então, a gente vai abordar um pouco sobre o cenário que hoje está presente, de que maneira a gente pode otimizar esses processos. O módulo 13 vai tratar sobre manutenção do ciclo de vida do produto. Esse é um tema que tem sido amplamente discutido no meio científico e regulatório, já que as mudanças são necessárias constantemente no produto que uma vez é aprovado. Nessa primeira parte do módulo 13, eu vou tratar com vocês da regulamentação vigente no que diz respeito à manutenção do ciclo de vida do produto. Já no módulo 13, parte 2, a gente vai falar sobre manutenção do ciclo de vida do produto, focado em histórico de mudança do produto, né, nas petições de HMP, e também vamos falar sobre renovação de registro, né, os dois assuntos aí super relevantes para que a gente tenha aí um atendimento correto do que a gente chama de calendário de submissões, né, para a manutenção do ciclo de vida. No módulo 14, falaremos de pós-registro. Então, além dos conceitos da norma, a gente vai trazer um pouco aí desse histórico, né, da atualização que a gente teve recente, da regulamentação. Também falaremos de assuntos previstos, como que a gente deve fazer um pós-registro, como é que a gente submete, onde que a gente verifica esses assuntos que estão disponíveis e quais são as classificações aí das mudanças frente à norma de pós-registro para produtos biológicos. O módulo 15 vai tratar das discussões atuais. Esse módulo está dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre as discussões internacionais e os avanços que aconteceram no setor regulatório, nos aprendizados que tivemos pós-pandemia, na forma como os dados são gerados e revisados por agência reguladora. E na segunda parte, nós vamos trazer um pouco das discussões que estão acontecendo aqui no Brasil. Quais são os principais temas que têm gerado discussões e avanços na área de assuntos regulatórios de produtos biológicos. Bom, com isso a gente vai ter um curso bastante completo, com um cenário bem estruturado sobre os produtos biológicos e as discussões atuais. Eu espero vocês lá agora no módulo 2, onde a gente já vai começar a abordar os temas com mais detalhes. Sejam muito bem-vindos. Chegamos ao fim do módulo 1. Eu convido a todos vocês para viver essa experiência enriquecedora na área de produtos biológicos, então, tanto de registro e pós-registro, e aguardo vocês no próximo módulo.